Josué 7. Vou fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, meu Pai, na Tua presença nessa noite. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade, por mais um dia aqui, meu Pai, que o Senhor nos concedeu, mais um dia de vida. Peço ao Senhor, meu Deus, abençoa, Senhor, cada pessoa aqui presente, os que ainda irão chegar. Abençoa, meu Pai, todos os trabalhos da Tua casa. A palavra ministrada, meu Deus, que o Senhor venha fazer chegar nos corações e mentes, e que o Senhor venha, meu Pai, fazer dar frutos em cada vida, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer para cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Josué, capítulo 7. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó, alguns dos homens à cidade de Ai, que está junto a Bet-Avém, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou seus vestidos e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. E os anciãos de Israel e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Ora, nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão, no deserto. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram meu concerto, que lhes tinha ordenado. E até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize-lhe: santificai-vos pela manhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti. Israel, diante dos teus inimigos não poderá suster-te, até que tires o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegarei segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará por homem, homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel.
Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família do Zerá. E fazendo chegar a família do Zerá, homem por homem foi tomado a Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem foi tomado a Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não nos oculte. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os para mim. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, daquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo o Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinham, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e queimaram a fogo, e os apedrejaram. Amém, irmãos? É uma palavra bem forte, né? Mas aqui nós percebemos o quê? Não passa nada oculto ao Senhor. Deus sabe de todas as coisas, né? Aqui, para contextualizar, foi quando o povo, saindo do deserto para entrar na terra prometida, Jericó foi a primeira cidade que Deus falou: eu vou entregar nas suas mãos. E para nós sabermos que Jericó era uma cidade fortalecida, né? Tinha muitos guerreiros fortes, valentes. E o povo de Israel tinha saído do deserto. Era um povo que não tinha treinamento militar, ainda que passou tantos anos no deserto, não tinha nenhum treinamento. Mas mesmo no Egito, eles eram lavradores, eram pastores, eles não tinham nenhum treinamento militar. E eles foram enfrentar quem? A cidade de Jericó. Aí chegou ali, o Senhor falou: vou mostrar a minha força, né? Fez lá, no capítulo 6 aqui a gente vê, fala da destruição de Jericó. Mas Deus fez um acordo com o povo. Deus falou assim: vocês não vão pegar nada para vocês. Jericó, por ser a primeira cidade que vocês vão enfrentar, tudo que tiver nela vocês vão destruir. E o que for ouro, prata, vasos de ferro, de bronze, o que tiver de valor, o Senhor falou: isso é meu. Vocês não vão pegar nada para vocês. Foi um acordo que o Senhor fez. E assim eu vou entregar Jericó nas tuas mãos. E assim foi feito. Né? O povo sitiou a cidade de Jericó, fez tudo que o Senhor falou para fazer, e aí eles conseguiram entrar, e o Senhor pôs abaixo as muralhas de Jericó. Mas aí o povo ficou feliz, né? Opa, o Senhor está conosco. A próxima cidade, chamada Ai, uma cidade menor, poucas pessoas. Aí foram os espias para ver quanto que teriam que ir os guerreiros para lutar em Ai. Aí eles olharam: nossa, é uma cidade pequena, não precisa muita gente, não, poucos guerreiros. Vamos pegar aqui alguns dos nossos melhores aqui, deixa o povo descansar. Subestimaram, né? Aí foram aqueles poucos guerreiros e voltaram correndo, amedrontados, cheios de pavor, mas era uma cidade menor.
tinham enfrentado Jericó, uma cidade maior, murada, cheia de perigos. Mas aí Josué não entendeu, o povo não entendeu. O que aconteceu? Aí Josué se prostrou diante do Senhor e clamou: mas Senhor, o Senhor nos fez chegar até aqui. Melhor era ter ficado no deserto. O Senhor fez nos chegar até aqui para morrer na mão desses povos. Do que será feito o nome do Senhor? Né? Esse povo vai dizimar, esses povos vão dizimar o teu povo escolhido, e do que será feito o nome do Senhor? Então, quando a gente fala de homem, a gente fala para nada, mas quando a gente fala do Senhor, é o nome do Senhor que está em jogo. Aí o Senhor então mostrou. O Senhor mostrou que tinha um pecado ali no meio. O Senhor mostrou que Acã, quando eles foram lá lutar em Jericó, o Senhor tinha dado a ordem para não mexer em nada, para ninguém pegar nada. E Acã cresceu o olho em cima da capa babilônica, em cima do ouro, da prata. E falou: só um pouquinho, né? Não vai fazer falta para o Senhor. Só um pouquinho para mim, o Senhor não vai se importar. E realmente o Senhor não precisa, porque o Senhor é o Criador de tudo, né? O Senhor é o dono do ouro e da prata, Ele não precisa. Mas o que o Senhor quer? O Senhor quer obediência, né? Então ali teve uma desobediência. E por conta dessa desobediência de Acã, toda a família dele pagou o preço. Todo o povo, antes disso, pagou o preço. Por quê? Aqueles que foram enfrentar a cidade de Ai e que foram feridos, ou quem dirá até mortos, sua família pagou o preço por uma desobediência de Acã. E toda a sua família depois também pagou o preço. E o que nós aprendemos com isso, né? O Senhor, Ele mostra a sua força para nós, Ele nos conduz nos seus caminhos da maneira como nós também nos colocamos perante Ele, em obediência, da maneira como que nós nos colocamos para buscar Ele com humildade. Então, assim também como aquele povo estava tendo a direção do Senhor, eles estavam sendo ali justificados, eles estavam sendo abençoados. Mas a partir do momento que entrou um pecado, o Senhor falou: enquanto não tirar esse pecado do meio de vocês, eu não vou ficar com vocês. Porque esse é o nosso Deus, Ele não habita no meio do pecado. Ele nos mostra, Ele nos dá a oportunidade para nos livrarmos do pecado. Aqui, quando o Senhor falou para Josué: avisa o povo que amanhã eu vou passar a vista e eu vou mostrar onde está o pecado. Talvez ali Acã tivesse uma oportunidade de se arrepender, né? Quem sabe? Ele teve uma noite toda para pensar e chegar ali e se mostrar para Josué: olha, fui eu que peguei os bens que não era para pegar. Mas ele não falou nada, ele ficou quieto. Permaneceu no pecado. E o seu pecado foi exposto, a sua família pagou, ele pagou. E assim também somos nós, né? Muitas vezes nós, por situações diversas, nós podemos nos encontrar no meio de um pecado, porque estamos nesse mundo, né? Nós somos suscetíveis ao pecado aqui, somos pecadores. Mas o que nós precisamos ter? A humildade de nos arrependermos, de levar o nosso pecado perante o Senhor, de tratar o nosso pecado, que o Senhor trate conosco, né? A nossa vida, ela tem que ser pautada, direcionada pelo Senhor. Não é dizer que estamos aqui e não vamos ter pecados, nós vamos ter sim, mas precisamos tratar o pecado com o Senhor. Então, ali quando o Senhor falou para o povo: se santifica, mandou o povo se santificar. Assim também o Senhor nos fala: se santifica. Santifica, porque eu estou olhando, eu estou vendo todas as coisas. Então, o Senhor, Ele está sempre ali nos dando oportunidade. Talvez hoje eu tenha cometido 1 ou 2 ou até mais pecados, porque é o momento que a gente sai da nossa cama, a gente vai, pega nossos filhos, vai para o trabalho, faz uma correria aqui e ali. Às vezes é um pensamento, é uma atitude.
Mas o Senhor nos dá a oportunidade hoje de tratar o nosso pecado com Ele, de nos arrependermos com o coração sincero, de mudar o curso da nossa vida, entrar na presença do Senhor com humildade, sinceridade, falar: Senhor, perdoa os meus pecados. E assim, buscarmos viver uma vida de obediência, conforme a palavra do Senhor, porque hoje nós temos isso aqui. A palavra do Senhor é o nosso manual de vida, de normas de vida para nós. O Senhor nos dá tudo isso hoje. E o mínimo que o Senhor pede é obediência, né? O mínimo que o Senhor pede é que nós possamos andar diante dele, tirar do nosso meio o pecado, porque o pecado, além de nos atrapalhar, pode também atrapalhar a nossa família, outras pessoas ao nosso redor, até mesmo a igreja. O pecado pode atrapalhar a igreja em diversas situações. Então, que possamos hoje receber essa palavra no nosso coração, meditar e vermos dentro de nós mesmos o que nós precisamos mudar, o que temos feito que pode estar entristecendo o Espírito Santo, que pode estar nos afastando do Senhor, para que o Senhor não queira mais andar do nosso lado, no nosso meio, na nossa vida, habitar em nós. Qual é o pecado que cada um de nós podemos estar cometendo hoje, que está afastando o Senhor? Que o Senhor venha nos mostrar, que a palavra do Senhor venha estar sempre ali, latente no nosso coração, que o Senhor venha cada dia mais nos fortalecer. Então, essa é a mensagem que eu tinha para a igreja. Fica com essa palavra, toda a igreja. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.